Boa tarde. Nós vamos agora, então, para o último painel do Cidade Bem Tratada. Depois temos 2 cases. Então, um painel, 2 cases. Eu quero só também saudar, nós temos 600 adicionamentos na internet, quer dizer, além desse auditório cheio aqui, 600 pessoas assistindo à internet, online, no nosso evento. Então, nós estamos aí com um público, talvez com 2.000 pessoas entre ontem e hoje, mais os acessos à internet. Para vocês terem uma ideia de como está faltando debate no Estado do Rio Grande do Sul sobre esses temas. Nós temos que debater mais, né? Colocar todos os atores da sociedade de forma isenta, para que todos possam colocar as suas opiniões, as suas informações e que o público possa interagir com debates, né? E nós aqui da Cidade Bem Tratada também estamos aprendendo em cada edição, né? Já vamos fazer várias correções para o próximo. Nós também estamos aprendendo, mas com certeza carece de mais debates. Então, a nossa saudação para quem está assistindo o evento na internet. Próximo painel, energias alternativas. Utopia ou realidade? Eu chamo aqui para a mesa o Odorico Conrad, professor Odilon Francisco Duarte, o deputado e secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, e o diretor técnico da FEPAM, Rafael Volker. Para mediar este painel, Odorico Conrad, que é professor e pesquisador do Parque Científico e Tecnológico e coordenador do Laboratório de Bioreatores da Univates, graduado em Engenharia Civil e doutor em Engenharia Ambiental e Sanitária pela... Bom, aqui eu vou ter um problema. Montana Universität. Me fala aí, Odorico, por favor. Montana Universität. Não te preocupa, não é tão difícil como o teu sobrenome, né? O alemão é só Mesh mesmo, meu alemão, o resto não. Mas eu posso te apresentar um colega nosso que se chama Mesh Becker. A coisa pode ficar pior ainda. Contigo então, Odorico, obrigado. Então, obrigado, Beto. Boa tarde a todas e a todos. Pessoal, realmente é com grande satisfação que a gente vem aqui para dar continuidade aos trabalhos na parte da tarde, do Cidade Bem Tratada. Eu acredito que a gente não deva esquecer que, para ter uma cidade bem tratada, a gente também tem que pensar na energia que a gente utiliza, né? Eu participei na parte da manhã das atividades, percebi que tem um debate muito interessante sempre após as palestras que estão sendo realizadas, né? E eu acredito que, como me deram a incumbência de coordenar essa mesa, não vamos talvez adiantar nessa discussão inicial agora sobre energias renováveis, uma utopia, uma realidade. A gente deixaria isso talvez um pouquinho mais para o próprio debate, né? Eu acredito que tanto os palestrantes presentes como eu também vou tentar, em algum momento, se necessário for, né, tentar esclarecer dúvidas junto à plateia. Como tem uma questão de horário, eu não sou tão organizado assim, né? Eu tenho uma certa flexibilização, mas a gente tem que saber que tem outras atividades na posteriori, né? Vamos tentar ficar dentro de um prazo de 1h20 minutos. Eu sei que depende do que acontece no debate, isso pode se adiantar um pouco. Mas, para iniciar, então, nossa atividade na parte da tarde, eu estou convidando agora o coordenador do Laboratório de Eficiência Energética da PUC, o professor da Faculdade de Engenharia PUC, o coordenador do projeto Uso Sustentável de Energia, o coordenador do projeto Campus Mais Verde, coordenador do Centro de Demonstração em Energias Renováveis. Também é multiplicador em eficiência energética da Eletrobras desde 2014. É o colega Odilon Francisco Duarte, que ele me deixou dito que
O currículo dele anterior é importante, mas o mais importante de tudo aqui é que ele é pai de 2 meninas de 8 anos, gêmeas, chamadas Laura e Marina. Então, o pai de Laura e Marina para vocês. Por favor, Eduardo. Bem, eu prefiro me movimentar do que ficar na mesa. Realmente, o mais importante hoje do currículo não é ser coordenador disso ou daquilo, mas sim pai de 2 filhas maravilhosas. E eu vou mostrar o porquê do problema, da questão energética. Tá? Por que nós falamos em energia? Porque nós consumimos cada vez mais energia. Né? E isso não é desde agora, isso é desde o homímide. Né? Lá o homem primata, na pré-história, onde ele consumiu o equivalente a 1/6 de litro de petróleo per capita dia, basicamente madeira para se aquecer, fazer a cocção do alimento e também afugentar seus predadores. E hoje nós consumimos o equivalente a 31 litros de petróleo per capita dia. Isso é equivalentado, né, buscando eletricidade, o gás natural, o querosene, tudo que nós consumimos hoje, transformado em petróleo. Então, nós saímos de 1/6 para 31 litros de petróleo per capita dia. Isso é um exagero. Isso é a média mundial. Se eu pegar a Finlândia, são 150 litros de petróleo per capita dia. Se eu pegar o Quênia, são 5 litros de petróleo per capita dia. Mas a média mundial são 31 litros. Temos também o problema da população mundial, que não para de crescer. Tá? Então, em 2062, nós teremos 11 bilhões de habitantes. Hoje nós temos em torno de 7 bilhões e 300 milhões. Então, o que acontece? Nós, além de consumirmos individualmente mais energia, nós temos um crescimento muito grande pelo o impacto, né, a pressão pelo aumento da população mundial. Porém, parece um paradoxo, nós temos 1,3 bilhão de pessoas que não têm acesso à eletricidade, como esse menino. Ele estuda com uma lamparina de querosene, e se vocês observarem, não dá para observar aqui na figura, mas esse recinto aí, ele está todo enegrecido, dada a fuligem. Mas ele, com uma vontade hercúlea, ele está estudando. Né? Para quê? Para ser melhor na vida. Para ser alguém na vida, e não que nem os pais deles que puxam uma carroça. Tá? Agora, vocês imaginem como está as vias respiratórias desse menino. E não é só isso. Né? Nós temos, na verdade, 3,6 bilhões de pessoas que não têm acesso, como aquele menino, têm acesso precário. Ou seja, quase a metade da população mundial não tem um acesso digno à eletricidade. Por que eu falo em eletricidade? Né? Porque a eletricidade, hoje, é um dos fatores que representa, que traduz o IDH de uma população, de uma pessoa, né, de uma nação. Então, se vocês verificarem aqui, né, o consumo de eletricidade, né, pelo IDH, nós vemos que os países que mais consomem eletricidade, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, são os que melhor têm. E aqueles que menos consomem, como a Etiópia, a terra daquele menino, são os que têm os piores, né, os valores menores, né, mais baixos. Somado a isso, nós temos uma pressão grande, porque cada vez nós consumimos mais energia e nós somos mais pessoas no mundo, nós temos uma pressão muito grande pelo consumo de energéticos. Tá? Então, vocês podem ver naquele gráfico que ele não para de crescer. Agora, tem uma observação. Nós temos aí mais de 80% do nosso combustível de origem fóssil. O que significa isso? Que eles têm prazo de validade. Então, nós temos o carvão com 100 anos, gás natural com 55 e o petróleo com 53 anos. E não sou eu que estou dizendo isso, é a British Petroleum, tá? Uma das maiores companhias, se não a maior companhia de petróleo do mundo. E ela mesma está dizendo, está acabando o petróleo, está acabando os recursos fósseis. E por isso que eu digo que eu sou o pai da Laura e da Marina. Porque a questão do que eu vou deixar para elas, para os filhos delas, porque vocês têm que entender uma coisa, nós não somos infinitos. Quando nós morrermos, nós vamos virar petróleo e a vida não vai acabar. A vida continua.
Só que para as pessoas terem desenvolvimento, elas precisam de energia, muita energia como nós estamos utilizando aqui. Então, seria uma atitude muito mesquinha, muito egoísta nossa, se nós pensarmos, vamos devorar todos os energéticos e pronto. E as próximas gerações? Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Se não bastasse, além do crescimento da energia e por essa limitada, o que mais impacta na questão do gás de efeito estufa é a produção de energia, 34%. E se nós observarmos o uso dela, agricultura, transporte, né, construções, ela também utiliza muita energia. Então, se nós computarmos tudo que é gerado com o que é consumindo, nós temos 72% do gás de efeito estufa oriundo do consumo e da produção de energia. O aquecimento global, basicamente, é uso da energia. Nós estamos impactando a sociedade de uma maneira negativa. Se vocês observarem o ano passado, né, o rio Solimões, no Amazonas, estava seco. E aqui nós estávamos andando de barco. Né? Então, nós estamos mudando, sim, o clima do planeta de uma maneira errada. Por quê? Porque nós consumimos mais energia, muito mais energia do que nós necessitamos. E cada grau de acréscimo que eu tenho um tipo de impacto negativo a esse ambiente. Então, hoje nós estamos numa temperatura 1 grau acima da temperatura de referência, e cada grau que eu for incrementando, eu vou tendo um tipo de ataque ao meio ambiente, né? Um tipo de prejuízo. Mais 1 grau de derretimento das geleiras, até chegar mais 4 graus acima da temperatura de referência, nós teremos a extinção em massa das espécies. Então, nós temos, né, que resolver esses problemas. E como? Na questão energética. Né? Uso das energias alternativas. Né? Não é uma utopia, e sim uma solução dos problemas. Então, a capa do meu trabalho, ela vai mudar. Energias alternativas, ela é uma necessidade. Não é uma utopia, é uma necessidade. Sem elas, nós estamos fadados à destruição. Nós não. As futuras gerações. E como que vocês querem ser lembrados no futuro? É o legado que nós vamos deixar. Então, a questão de energias alternativas, né, as que mais se destacam, solar, eólica, biomassa, energia das marés. Né, então, existem vários estudos e acredito que os meus colegas aqui de banca, eles vão comentar muito sobre isso. Né. Então, dando uma noção a nível mundial, né, nós temos que em 2014 e 2015 nós tivemos um crescimento muito forte da energia solar e eólica, né? Então, respectivamente, com 26% e 17%, isso em nível global. Tá? Então, o grande produtor de energia em energia solar continua sendo a Alemanha, né? Eólica, a China, né? A questão de biomassa e também de geotermia, os Estados Unidos, né? A questão dos sistemas de marés, né? Tábuas de marés, energia das ondas com a Coreia do Norte e a França, e na parte hídrica, a China, né? Que a China ela consegue colocar a cada semana uma termoelétrica, dada a voracidade com que ela precisa utilizar a energia. Tá? Em termos de Brasil, né? Nós temos uma matriz energética bastante diversificada, né? Porém, com uma concentração muito grande na energia hídrica, certo? E pouca representatividade eólica e quase nada em solar. Tá? Mas se nós pensarmos em energia solar, o Brasil tem um grande potencial para o uso desse energético. Então, se vocês verem aqui o mapa de insolação, o Brasil tem altos índices de quilowatts-hora por metro quadrado. Tá? Também temos, com a normativa 482, agora com a 687, né, a questão do autoconsumo remoto. Então, eu posso produzir energia lá em Capão da Canoa e consumir essa energia aqui em Porto Alegre. Né? Eu tenho a questão da geração compartilhada, então, diferentes CNPJ, CPF, então, eu posso compartilhar essa energia. A questão de créditos, né? Então, eu posso utilizar essa energia durante 5 anos, tá? Abater ela no sistema. E também o uso em condomínios. Em termos de energia eólica, o nosso potencial, né, o consumo do Brasil foi quase 470
terawatts-hora, né? Então nós temos aí 270 terawatts-hora só em energia eólica. Então, mais da metade da energia do Brasil poderia ser gerada através da energia eólica. Tá? E em termos de Rio Grande do Sul, né? Em termos de Rio Grande do Sul, né, nós temos uma capacidade eólica praticamente inexplorada, então somente 1,5%, a biomassa em torno de 40%, e a questão hídrica em torno de 6,1%. Tá? Então ainda nós temos muita energia que pode ser explorada no nosso estado. Tá? Mas agora vamos ver o panorama energético. Vocês observam aqui que a grande parte da energia no mundo ela é gerada com combustíveis fósseis. Tá? Então, o cenário atual, se nós colocarmos uma política com maior uso de renováveis, e o cenário 450. O que é o cenário 450? É limitar a emissão de particulados em 450 partículas por milhões. Para o quê? Para que eu faça o controle melhor do gás de efeito estufa. Só que isso exige um investimento muito grande das nações, e muitas vezes elas não estão dispostas a bancar esses valores. Então, vocês vejam que mesmo com todo esse esforço, a energia renovável ela fica em 25% da matriz energética se aportado essa quantidade de recursos. Em termos de eletricidade, não muda muito, né? Então, em 2035, nós chegaremos a cerca de 75% sendo gerado com combustíveis fósseis e o restante com combustíveis renováveis. Tá? A necessidade de investimento para que nós não tenhamos um apagão, né? Então, em torno de 6 trilhões até 2020 e de 2021 até 2035, cerca de 10 trilhões de dólares. Né? O que vai ser investido? 31% e 37% em energias renováveis. Então, o investimento ainda não é tão grande como se esperava. E falando na questão do Brasil, né, se eu vou utilizar mais energias renováveis, ela tem um custo maior que os combustíveis fósseis. Isso nós não podemos negar. Tá? Até porque o fator de capacidade dela ela gira em torno de 0,4, 0,5. Né? Então, temos também a questão do custo da energia Brasil, o custo. Né? Para aquelas pessoas que ficam tristes porque o Brasil não fica em primeiro lugar em muitas coisas, fiquem felizes porque nós temos a tarifa mais cara do mundo em termos industrial. Tá? Nossa tarifa é 10 vezes mais cara que a tarifa da Argentina, que utiliza carvão, gás natural, combustíveis fósseis. Então, isso aqui realmente emperra a produtividade, emperra o crescimento, emperra a geração de empregos. A Alcan, que é uma empresa de alumínio, ela prefere vender a energia no mercado livre, no mercado spot, do que produzir o alumínio. Ou seja, ela não gera trabalho, não gera riqueza. Ela fica com trade na parte energética. Aonde que eu quero chegar? Eu vou mudar pela terceira vez o título da minha palestra. Energias inteligentes, geração virtual. O que é isso? Essa é a nova palavra de ordem mundial, geração virtual. A geração virtual, pessoal, é conhecida vulgarmente como eficiência energética. É reduzir a necessidade de gerar eletricidade. Tá? Como é que eu faço isso? Vou explicar de uma maneira bem simples, num exemplo que eu peguei lá na PUC. Nós temos 2 sistemas de iluminação, um com 188 watts, outro com 66. Só que os dois dão a mesma quantidade de luz. Quando eu ligo uma lâmpada, o que eu quero? Luz. Eu não quero gastar energia, eu quero luz. Tá? Eu consigo uma redução de 65% da demanda, com a mesma quantidade de luz e ainda melhorando o conforto. Traduzindo isso em números para a universidade. Em um ano, eu gasto com essa instalação clássica R$ 450. Já se eu passar para a instalação eficiente, com a mesma tecnologia, R$ 158, com uma economia de R$ 292 por ano. Isso uma luminária. Imaginem quantas luminárias tem na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, a eficiência energética, ela traz benefícios, os mesmos benefícios que as fontes limpas. Segurança energética, elevada produtividade, maior desenvolvimento econômico. Porém, não existe energia mais limpa do que aquela que eu não gerar. Se eu não precisar gerar energia, eu não impacto no meio ambiente. E a eficiência energética, essa geração virtual, ela faz isso. E 1 kW poupado é 10 vezes mais barato do que eu
produzir esse quilowatt. Tá? Então, quais são os desafios do nosso país, né? É mais barato investir em eficiência do que na produção da energia. Hoje nós temos o custo da energia na indústria, como eu falei, R$ 543 por megawatt-hora. O custo marginal de expansão do sistema elétrico ele fica, em média, com energia hídrica, R$ 103 o megawatt-hora. E o custo da energia conservada, R$ 83 o megawatt-hora. É mais barato. É mais econômico o Brasil, gera empregos. Tá? Como é que é o modelo tradicional hoje? Né? Nós temos uma capacidade de 100 kW, transmissão 100 kW, e uma empresa consome e utiliza esses 100 kW. Né? Se eu quiser instalar uma nova indústria que demande 25 kW, como é que eu faço hoje? Simples. Eu aumento a geração, 25 kW, faço um novo sistema de transmissão e distribuição, 25 kW, e atendo o meu sistema. Ou seja, eu vou expandindo o meu sistema. Eu não tenho preocupação nenhuma. Gero, transmito e distribuo. Aumenta o sistema. Tá? Muito bem. Com o processo de eficiência energética, né? Como é que funciona? Eu eficientizo essa indústria, consigo instalar a outra de 25 kW e só faço a ligação do sistema. Por quê? Porque eu já tenho a minha capacidade instalada. É bom para a concessionária? É. É bom para o consumidor? Excelente. É bom para a natureza? É. É bom para a Laura e para a Marina? Não tenho dúvida. A busca da eficiência energética, pessoal, está em todo mundo hoje. Né? Então, esses aqui são os institutos internacionais. Né? E nesse ano são alguns congressos que nós fomos convidados, né, em nível mundial, para debater a questão de eficiência energética. Os desperdícios no Brasil. Né? Se nós pensarmos o sistema de transmissão, são 20% de desperdício. Tá? O Chile, 6%, né? E a União Europeia, 7%. O sistema de distribuição, né, hoje fica em torno de 20%. Tá? Nos Estados Unidos, 6%, e o médio global, 8,1%. E se eu pensar no consumo final, né, de energia, ela fica em 10%. Isso representa 16 bilhões de reais por ano de desperdício. Né? Na Alemanha, o desperdício fica em 4%. Ou seja, nós jogamos 47% da nossa energia fora. E aí o que nós temos que fazer? Gerar, gerar, gerar. Consumir os recursos naturais, porque vocês não acham que a energia vem do nada, ela vem dos recursos naturais. Entendam isso. Tá? O cenário atual, né? No ranking de 16 nações, o Brasil é o penúltimo. Tá? Só ganha do México. E os outros países, inclusive os Estados Unidos, que nunca deram muita atenção para a energia, todos eles têm um tipo de incentivo na questão do uso da energia, do uso eficiente da energia. Tá? E isso é muito importante. Agora eu vou mostrar alguns potenciais que a PUC conseguiu através de projetos, né, com a Eletrobras e com a S-Sul. Observem, 43%, 37%, isso com tempos de retorno até 2 anos. Tempos de retorno superiores a 2 anos não foram implementados, ou seja, o potencial de economia de energia seria muito maior. Isso no sistema industrial, aqui no sistema de serviços, né, no setor de serviços. Um projeto financiado com a S-Sul em 30 indústrias, em sistema de força motriz 13%, ar-condicionado 46% e iluminação 34%. De novo, né, isso com RCB de 0,75, relação custo-benefício. Ainda é mais curto, digamos assim, a atratividade. Tá? Em termos de horticultura, conseguimos reduzir 47% de potência instalada e o volume de água, né, em torno de quase 60%. Ou seja, nós poupamos energia e ainda por cima água. Quais são as conclusões? Né? Então, quais são os benefícios que a eficiência energética dá? Né? Todos aqueles benefícios que a energia, a geração de energia alternativa, renovável, ela nos traz. Né? Então, segurança energética, desenvolvimento de empregos, né?
redução pela questão da demanda, né? Não tem uma pressão tão grande em cima das concessionárias, certo? E como é que eu vejo hoje, né, o sistema energético? Primeiro, mudança de hábito. Então, cada um de nós, desligando a luz, abrindo a geladeira quando tem necessidade, regulando o ar-condicionado na temperatura adequada. Em termos de eficiência energética, então, utilizar de uma maneira eficiente, modificando equipamentos e processos, e a questão da geração de base, né? Focado principalmente em energia renovável. Muito obrigado. Fantástico, Odilon, realmente uma aula espetacular. Com certeza, a Laura e a Marina estão orgulhosos do pai que tem. Pessoal, como eu já tinha comentado anteriormente, a gente vai tentar passar de forma um pouco mais direta as palestras e deixar um espaço provavelmente um pouquinho maior no debate a posteriori. O próximo palestrante é o secretário estadual de Minas e Energia, deputado estadual, trabalha na criação do Plano Energético do Rio Grande do Sul e na preparação do Atlas Sorimet, que vai apontar o potencial do Estado para a exploração de energia solar. O secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o Beto Mech, que gentilmente nos convidou para estarmos aqui hoje, e, sem dúvida alguma, pela importância do tema, não poderíamos deixar de estar aqui como Secretaria de Minas e Energia. Professor Odilon, parabéns pela palestra, pela explicação e pelo trabalho que vocês vêm fazendo na PUC. Professor Dorico, nosso parceiro da Secretaria de Minas e Energia, vários debates já fizemos juntos, e também parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo, pela parceria com o Estado, à frente da Univates, e o Rafael, nosso parceiro lá de grandes batalhas à frente da FEPAM para o desenvolvimento do Estado. A nossa palestra, eu acho que não sei se ela já está colocada, aqui. Vamos lá. Deixa eu ver para onde é que eu foco aqui. Eu acho que ela não está lá ainda. Nós vamos explicar basicamente, eu acho que alguns dados que o professor falou sobre o cenário estadual, também a relação que nós estamos construindo à frente do Estado, debatendo e trabalhando sobre energias no coletivo, mas especificamente sobre energias renováveis, salientando a relação, primeiro, do que o Estado vem fazendo e como nós iniciamos à frente da Secretaria, e posso dizer aqui com muita tranquilidade, quando assumimos a Secretaria de Minas e Energia, pela inexistência dela e por nós não termos um foco específico dentro do Estado durante alguns governos, nós também tínhamos uma ausência de dados e de trabalhos relacionados à área de energia. Então, nós começamos tudo do zero, nós vamos chegar até a parte que nós falamos sobre o plano energético, que nós lançamos recentemente, e que ele está à disposição de todos, que é um trabalho justamente para que o Estado do Rio Grande do Sul tenha, e hoje tem, pela primeira vez na história, uma radiografia, primeiro da necessidade que o Estado do Rio Grande do Sul em relação à energia hoje e para os próximos 10 anos, e também pelas características, tanto geográficas do Estado do Rio Grande do Sul, e pelos potenciais de cada região de gerar energia, e de que maneira nós podemos estimular a geração de energia em cada região do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que a geração de energia nos dê condição, primeiro, de desenvolver o Estado, em ter a energia disponível, quando necessário, para a sua utilização. E, segundo, desenvolvendo as regiões com um potencial de geração de energia, dando um retorno para cada região. Então, as nossas fontes, hoje no Estado do Rio Grande do Sul, aproveitadas são a energia solar, que ela vem em pequenos passos, e nós temos a perspectiva de um grande estímulo em relação ao convênio do CONFAS que nós aderimos no Estado do Rio Grande do Sul, que nós falaremos daqui a pouquinho. A energia eólica, que hoje o Estado do Rio Grande do Sul, ele, entre os outros estados, tem um potencial avançado. Nós temos hoje 66 parques eólicos instalados, operando no Estado, e a previsão é que até 2018 nós venhamos chegar, passados 90 parques eólicos, pelo trabalho que está sendo feito, pela própria relação de licenciamento que a FEPAM já vem fazendo, e pelos leilões de energia que já se foi participado.
a energia hídrica no Estado, que é um grande potencial hoje do Estado e do Brasil. Hoje, 65% da nossa matriz energética do Estado e do Brasil ela é hídrica, tanto quanto PCHs, ICGHs e as grandes hidrelétricas, e a biomassa, que nós temos já um aproveitamento pequeno, modesto, com grande potencial, e mais especificamente na região, sendo utilizado na região da fronteira e na região de várzea, quando se trata da plantação e do cultivo de arroz, que se utiliza a casca de arroz para a biomassa. O cenário nacional hoje, ele é basicamente quase 9,5%, 10% utilizado de biomassa, eólica 6%, fóssil 18%, a hídrica, o dado que eu falei anteriormente, 65%, a nossa matriz ainda ela tem, na sua totalidade, na sua maior parte, utilização hídrica, a nuclear 1,4%, a solar, de forma bem modesta, 0,02%, e aí nós podemos ver, neste caso aqui são os megawatts, e aqui são as usinas que estão em operação, ou melhor, aqui, 39 usinas hoje, grandes de energia solar. E 80% de energias renováveis no quadro nacional. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, nós utilizamos apenas 2,3 mega, e o potencial aqui que nós, embaixo, é o potencial de cada energia, ele está em estudo porque nós estamos, na Secretaria de Minas e Energia, em fase de elaboração do Atlas Solarimétrico, que o ano que vem ele ficará pronto. Nós teremos uma radiografia do Estado do Rio Grande do Sul, do potencial de utilização de energia solar em todo o Estado, para mostrar as diferentes potenciais de cada região, até para que nós possamos buscar investimentos de grandes usinas solares para a instalação e a participação dos leilões de energia no Estado do Rio Grande do Sul. Assim como nós temos hoje no Estado do Rio Grande do Sul, já de alguns anos, e que particularmente é um diferencial que o Estado tem em relação a outros estados, o Atlas Eólico do Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos até mostrar um slide mostrando o potencial eólico do Estado. Nós temos uma capacidade instalada de geração hídrica de 600 megawatts, podemos chegar até 10 GB, ou seja, o potencial também é muito grande do Estado do Rio Grande do Sul, e a biomassa com 430 megawatts, podendo chegar a 850. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul, em energia renovável, tem um grande potencial, e ele, sem dúvida alguma, já é hoje um Estado que está se caminhando para isso, que seja um grande gerador de energia e que vai exportar a energia para o resto do Brasil, até porque nós temos uma vantagem em relação a outros estados, porque o nosso sistema de transmissão ele é mais robusto do que outros estados, e nós tivemos, no final do ano de 2014, um leilão de transmissão que foi ganho pela Eletrosul, e aí o Estado vai estar bem atendido e passaremos de um Estado que recebe a energia do Sistema Nacional Interligado para um Estado que vai poder vender e encaminhar a energia para o resto do Brasil. Este é o potencial eólico do Estado do Rio Grande do Sul. Como o professor falou, hoje nós geramos 1,5, 1,6 gigawatts. Nós temos um potencial de chegar com torres a 100 metros de altura em 103 giga, menos de 2% do nosso potencial. Pela tecnologia que se usa, já torres hoje maiores, que têm um rendimento maior também, nós poderemos chegar a 245 gigas, se nós tivermos torre de utilização de 150 metros de altura. E hoje nós temos, entre os estados, e aí sim, em caráter individual, o maior potencial eólico do Brasil, e nós, sem dúvida alguma, podemos ainda expandir muito o nosso potencial. E para que a gente possa ilustrar esses 1,6 giga mais ou menos que nós produzimos no Estado do Rio Grande do Sul, só na região sul do Estado, o potencial é de 38 gigawatts, ou seja, muito mais do que muitos estados do Brasil. Nesta região da fronteira, nós temos 43 gigawatts, ou seja, esse aí seria, quem sabe, um desejo de muitos estados, e o Estado do Rio Grande do Sul tem uma capacidade, e hoje a FEPAM já tem um zoneamento eólico todo feito do Estado do Rio Grande do Sul, o que facilita a instalação de parques eólicos nos lugares que pode, de fato, se instalar, e deixa muito claro para os empreendedores naqueles lugares que não podem se instalar, que eles terão dificuldades, que não insistam, né, Rafael? Porque muitas vezes há uma insistência grande de onde não se pode instalar parques. E aqui a gente deixa muito claro, é uma parceria feita já da FEPAM, um trabalho com bastante esforço
da estrutura da FEPAM, e hoje nós temos essa radiografia toda do Estado que nos dá essa garantia do empreendedor vir aqui no Estado do Rio Grande do Sul e saber, olha, eu posso estar lá neste local que eu vou ter as facilidades de licenciamento, e em tal local tu vai ter uma dificuldade maior. Espera aí, que não está passando aqui. Acho que passei uma a mais. Aqui. Bom, nós temos hoje no Rio Grande do Sul 352 instalações fotovoltaicas, que se enquadram na micro e mini geração. É um pouco tímido, a nossa perspectiva é que a gente tenha um incremento muito grande. Se nós formos avaliar a relação de potencial fotovoltaico do Estado do Rio Grande do Sul com outros estados, pegarmos estados do centro do Brasil ou nordeste, o nosso potencial é menor, mas ele é infinitamente maior do que a Alemanha, por exemplo, como foi dito pelo professor, pela Espanha, pela Itália, que são países hoje que têm o maior índice de utilização de energia fotovoltaica. Então, o Estado do Rio Grande do Sul ele tem muito ainda a crescer, e principalmente quando se trata na micro e mini geração. E aí eu vejo que essa foi uma conquista muito grande da Secretaria de Minas e Energia, que, a partir do dia 1º de junho, nós começamos, com o convênio que nós aderimos no CONFAS, a não cobrar mais tributação em relação à geração de energia da micro e mini geração, enquadrada no conselho, no convênio, o convênio dá que a micro se enquadra até 1 megawatt. Então, nós temos a perspectiva do Estado do Rio Grande do Sul, pela diminuição da tributação da geração, de termos um estímulo maior, principalmente quando se trata do retorno do investimento, e, acima de tudo, para que nós possamos ter mais energia fotovoltaica sendo utilizada e essa energia sendo encaminhada para a rede, nós temos essa energia na composição hoje do cenário estadual e nacional, porque o sistema é interligado, para que a gente tenha condição de estimular a energia fotovoltaica. Nós temos energia hídrica, as nossas fontes hoje no Estado do Rio Grande do Sul, elas geram 5 gigas, 5.400, 5.500 megawatts, 5,5 giga mais ou menos, e nós temos ainda um incremento de busca de instalação no Estado, que nós temos uma fila muito grande de um debate dentro da FEPAM em PCHs, e aí nós temos ainda como avançar no mapeamento das bacias, esse trabalho está sendo feito para que se tenha a mesma condição que tem hoje a energia eólica no Estado, com o zoneamento inteiro feito do Estado do Rio Grande do Sul, para que se tenha essa radiografia das bacias, quais bacias podem se utilizar de fato e quais não podem, relacionadas aos impactos ambientais, para que a gente tenha, de fato, uma transparência maior e até um trabalho menor do órgão ambiental, porque tu acaba acumulando pedidos de licenciamento, alguns que vão ser analisados, que vão sofrer diversos estudos que não vão sair, e outros que vão ser analisados, diversos estudos, e vão sair. Então, nós temos que ter essa relação de mapeamento, e esse é um debate dentro da própria órgão ambiental, quanto dentro do governo, quanto dentro da Secretaria de Minas e Energia, e que nós ainda estamos trabalhando e temos que vencer para que a gente possa ter essa transparência, essa garantia maior de médio e longo prazo. O potencial da biomassa hoje, no Rio Grande do Sul, são 430 mega, como nós falamos, 850 o nosso potencial estimado, e, como eu disse anteriormente, a casca de arroz ela é hoje a maior utilização feita pela biomassa, e também resíduos de madeira. Nós temos uma região dos campos de cima da serra, que nós temos 100 mil hectares de pinos e ilhote plantado, tínhamos uma celulose funcionando, hoje ela não está mais utilizando aquelas árvores do plantio de pinos, então nós temos um grande potencial de biomassa naquela região, e a gente sabe que tanto a casca de arroz quanto o resíduo de madeira, eles têm e dão um sério impacto ambiental, são um problema para o meio ambiente, e nós temos que utilizar de alguma forma, e seria uma das causas aí de nós apontarmos, gerando energia, tanto da casca de arroz quanto do resíduo de madeira. E como o professor aqui disse, eu escutei há um tempo atrás já um proprietário de uma usina de biomassa que beneficia arroz, e disse que nos últimos anos ele ganhou mais dinheiro vendendo energia para o Mercado Livre do que propriamente beneficiando arroz pela oportunidade que ele teve. Quais são os desafios hoje para os empreendimentos energéticos no Estado do Rio Grande do Sul? Posso dizer com tranquilidade que eles vêm diminuindo, que é o primeiro, que é o desafio do licenciamento ambiental, pela própria organização do órgão ambiental, pelo próprio zoneamento, pelo mapeamento que é feito hoje. Nós temos, as dificuldades estão
sendo menores, mas ainda temos muitas barreiras a suprir, até pela própria garantia, como eu disse anteriormente, do órgão ambiental, para que ele saiba o que pode, o que não pode, e até do próprio empreendedor. A outorga dos recursos hídricos, para que a gente tenha, de fato, esse mapeamento, o que se pode, o que não se pode fazer no estado do Rio Grande do Sul. Regularização fundiária, comercialização de energia, nós temos hoje um sistema de leilão, e ele, de fato, ele determina, depois da finalização do leilão, aonde que se pode, de fato, se instalar, quanto tempo ele vai ser ressarcido, que ele vai poder encaminhar para a rede, e a gente tem uma variação, principalmente do mercado livre, porque tu pode instalar hoje e investir quando se trata de empreendimento energético, e hoje o megawatt pode estar favorável ao mercado livre, mas daqui a 5, 10, 15 anos, quem sabe, não pode ter a mesma realidade. O leilão de energia dá esta garantia para o empreendedor. E a conexão à rede de distribuição, que, de fato, muitas vezes é um impeditivo. A gente pode ver que no Nordeste, por exemplo, nós vimos várias reportagens, acho que o Jornal Nacional, se não me engano, saiu, de parques eólicos prontos, mas de não ter a rede de transmissão até lá para que a conexão seja feita. E quando se passa por um leilão de energia, quem ganha o leilão ele tem que entregar num certo prazo aquela energia. Então, a hora que o empreendedor deixou o parque eólico pronto e a conexão da rede não foi feita e não é responsabilidade dele, ele está tendo que comprar energia no Mercado Livre, entregar para o sistema, porque ele tem um prazo e um compromisso para entregar essa energia. Então, esse é um desafio que em alguns estados é muito maior, no Rio Grande do Sul, de fato, é bem menor, porque hoje o empreendedor, ele antes de investir, ele já, aonde vai instalar o seu investimento, o seu empreendimento, ele já vê se tem conexão da rede, e claro que o Rio Grande do Sul ele tem alguns benefícios em relação a outros estados, mas não estou dizendo que nós não temos que melhorar. Temos sim que melhorar. Eu vou chegar no tempo bem certinho. E aqui as ações da Secretaria. Bom, primeiro o plano energético do Estado. Quando nós assumimos a Secretaria, nós resolvemos fazer o plano energético, seria a radiografia do Estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um debate no Estado inteiro, com 17 encontros regionais, organizados pela Secretaria de Minas e Energia, pelos COREDs, a participação das universidades, a participação de entidades, federações, associações, sindicatos, todos foram convidados e foram lá, colocaram quais eram as dificuldades, quais eram, acima de tudo, as contribuições que poderiam fazer em relação ao cenário de energia do Rio Grande do Sul, aos problemas que nós encontrávamos, e aí a radiografia que nós fizemos em relação ao potencial de cada região, de como nós poderíamos gerar energia em cada região, e aí sim estimula muito o zoneamento e o mapeamento do próprio órgão ambiental para saber quais são as características de cada região e como nós vamos estimular e ter essa transparência para saber o que se pode e o que não se pode fazer. O programa de energias renováveis, o RS Energias Renováveis, nós vamos lançá-lo em breve, daqui a no máximo 2 semanas, no Palácio Piratini, que é um programa construído pela Secretaria de Minas e Energia, pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela Secretaria do Desenvolvimento e pelo Badesul e pelo BRDE, que nós vamos fazer um programa de estímulo às energias renováveis, que vai se cadastrar alguns empreendimentos. Eles vão passar por todos os órgãos do governo como prioridade, para que a gente tenha agilidade, inclusive com financiamento pelo Badesul, pelo BRDE, para que a gente possa, como governo, como instituição, estimular as energias renováveis. Esse programa será provavelmente lançado daqui a 2 semanas no Palácio Piratini. O Atlas Solarimétrico, que nós estamos construindo no estado do Rio Grande do Sul para o ano de 2017, como eu já falei anteriormente, e o Programa Gaúcho de Incentivo à Geração e Utilização do Biometano, que eu não vou me estender muito, porque, pelo que eu vi, a Sulgás vai debater daqui a pouco mais, e eu não vou falar sobre a palestra da Sulgás, mas eles vão falar também sobre isso, mas o objetivo, quando se trata de biometano, e a Univaz tem sido nossa parceira, nós vamos lançar em agosto, não está aqui, esquecemos de colocar, em agosto, provavelmente na Expo Inter, o Atlas do Biometano no estado do Rio Grande do Sul, que a Univates está fazendo para o estado do Rio Grande do Sul. O que isso fará? Nós temos algumas regiões que são produtivas e têm esse trabalho todo relacionado aos dejetos orgânicos, o que acabam também sendo um problema ambiental. Nós, do estado do Rio Grande do Sul, construímos um programa que foi aprovado aqui na Assembleia, que nós vamos estimular essas regiões a produzir
biometano, e a Sulgás vai garantir essa compra durante 20 anos para que a gente possa utilizar tanto nos postos de gasolina quanto na tubulação industrial, comercial e residencial. Esse aí é o estímulo para que a gente possa, sim, de fato, ter a condição de diminuição de dejetos orgânicos. Aí se trata de dejetos de chiqueiros, de aviários, da própria fruticultura, como já existem projetos pilotos hoje no estado do Rio Grande do Sul, e nós teremos aí, a partir do programa feito, abriremos um edital, a Sulgás vai explicar, abriremos um edital para a compra desse gás, e aí nas diferentes regiões do estado nós teremos esse estímulo, e além de tudo, a compra deste gás em uma específica região, nós vamos distribuir e utilizá-lo na mesma região para estimular o desenvolvimento econômico de cada região. Eu acho que, de fato, seria isso o trabalho que a Secretaria de Minas e Energia vem fazendo. Nós temos muito ainda o que fazer no estado do Rio Grande do Sul. Esse foi apenas, posso dizer, a primeira arrancada que nós tivemos, partindo do zero, mas vejo que, pelo trabalho que a gente vem fazendo, já conseguimos estimular parte da utilização de energias renováveis no estado do Rio Grande do Sul e temos a condição ainda de crescer muito mais. Muito obrigado. Fantástico, secretário. Ótimas notícias, pelo que a gente está acompanhando. Só um detalhe, uma provocação que a gente sempre colocava na mesa com a presença do secretário e outras pessoas que estavam discutindo a questão energética do Estado é a questão da tributação, né? E isso, de certa forma, para trazer o empresário, ou quem quer que seja, para investir no setor, ele precisa ter uma visualização clara, né, de uma política pública clara, para também se sentir à vontade de dizer, sim, eu vou investir. E uma das questões que a gente sempre meio que martelava era a questão da tributação para algumas energias. A gente não está dizendo que seja uma isenção eterna, mas são energias que, de certa forma, ainda não estão consagradas, não estão sólidas no sistema, e a gente visualizava claramente a energia em excesso aqui, eu acho, mas tudo bem. Ainda não sei se sou eu. Mas voltando então, essa questão então da tributação, fico feliz então pela notícia que realmente conseguimos um avanço significativo e acredito que ainda teremos ótimas notícias pela frente. Mas dando sequência, já que a energia está em excesso, vamos dar a palavra então para o diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, da FEPAM, membro do Conselho Técnico Consultivo do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, SENGE, engenheiro civil, especialista em saneamento e engenharia ambiental, de obras civis, membro da diretoria da ABS, o senhor Rafael Folkin. Ok, boa tarde, muito obrigado. Obrigado aos professores, ao secretário, em especial Beto Meche pelo convite, também dando a oportunidade da FEPAM, mais uma vez, participar de um evento dessa relevância e poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que no fim a gente acaba não conseguindo deixar a parte avaliação ambiental, os órgãos ambientais de fora desse contexto. Afinal, energias alternativas são utopia ou são uma realidade? Primeiro, contextualizando, por que a gente precisa de energia? Desde os primórdios, como começou a ser mostrado aqui nas apresentações anteriores, para aquecimento próprio, corporal, aquecimento de alimentos, para força motriz, muita coisa que nós fazemos, que nós movimentamos, precisamos de energia para facilitar os trabalhos, e para eletricidade, principalmente para aquecimento e iluminação. Aqui eu tinha mostrado diversas fontes de energia, mas acabaram não aparecendo aqui. Mas está relatando todos os tipos, todas as fontes conhecidas de energia, gás, madeira, carvão, todas as questões que nós já temos hoje, todos os demais combustíveis fósseis, resíduos de diversos tipos, a própria água como elemento gerador de energia, enfim, diversos tipos diferentes de fontes que nós podemos utilizar para fazer essa geração. E por tipo de geração, também já comentado aqui, é importante fazer essa diferenciação, esse pequeno consumidor, esse micro, pequeno gerador, e o grande gerador, que é o responsável por grandes volumes pela distribuição, enfim, da energia, pensando tanto em energia elétrica quanto outros usos da energia que não a eletricidade. Então, aqui já tem um exemplo prático de pequeno gerador. Não tão pequeno, né? Afinal, estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mas ele é o exemplo de quanto que pode ser aproveitado os telhados, as coberturas das edificações para a geração de energia, uma energia limpa e com a alternativa dela não precisar ser transportada, dela poder ser produzida e consumida no mesmo local. E ali, na foto que ficou para trás,
é um pequeno exemplo também de como que está sendo aplicado, isso aqui na Avenida Beira-Rio, em Porto Alegre, onde as câmeras de segurança e monitoramento elas estão tendo parte da sua energia gerada a partir de uma placa de energia solar, que aqui está de lado, e ainda um aerogerador de pequena dimensão, suficiente para garantir esse abastecimento. Então, são formas alternativas também de energia, da gente pensar em não ter grandes áreas, grandes volumes de energia sendo geradas em um ponto só e tendo essa transmissão de um lado ao outro. Por que nós buscamos essas energias alternativas, então? Quais são as dificuldades que nós estamos tendo no nosso dia a dia? Primeiro, situações onde a matéria-prima para a geração dessa energia pode estar se esgotando. Temos diversas situações, pegando a própria história da humanidade, a história do Brasil mesmo, nossa primeira fonte de energia era a lenha. E o desmatamento a gente não precisa comentar o que tem acontecido. Então, muito daquela madeira que era utilizada para gerar energia está se esgotando. Custos de produção. Petróleo, tendo uma variação de mercado muito alta, gerando já em outras oportunidades, em outros momentos, a necessidade de busca por energias alternativas, por outras fontes que pudessem competir com ela. Novas tecnologias que vão surgindo, que vão sendo desenvolvidas e que também, a partir do desenvolvimento, conseguem ter custos competitivos, conseguem permitir a geração aos mesmos custos ou a custos próximos das tecnologias tradicionais. Outros problemas relacionados, destinação de resíduos, o que fazer com resíduos? Da mesma forma, subprodutos de algumas linhas de produção. O que eu faço com esses subprodutos? O que eu consigo? Que finalidade que eu posso dar? Afinal, ou ele tem um potencial comercial, um potencial econômico, ou eu estou jogando esse dinheiro, esse resíduo das minhas atividades no lixo. E também a busca de energia pensando em preservação de recursos naturais. Então, aqui um exemplo, lá em cima à esquerda, a geração de biometano, bastante rudimentar até, mas a partir de suinocultura, aproveitamento desse biogás para aquecimento, para iluminação, uma instalação industrial que gera o mesmo biometano, mas a partir da decomposição de resíduos sólidos urbanos, e a tirinha do Chico Bento, que mostra claramente que a floresta pode estar acabando. Então, para caracterizar aquela situação de que a matéria-prima pode terminar e que a gente tem que buscar outras alternativas. Não que a gente deva esgotar as matérias-primas, de forma alguma, mas, às vezes, é o que nos motiva a buscar novas soluções. A questão de fontes renováveis, são muito buscadas fontes renováveis como energias alternativas, então dá para citar rapidamente a hídrica, a solar, a eólica, maré motriz, geotérmica, já mencionadas aqui, e a térmica com destaque principal para a biomassa. Nosso problema da casca de arroz, colocado aqui pelo secretário, mas também as outras situações, cavaco de madeira, pellets de madeira, que são produzidos para serem queimados, e ainda essa questão do bagaço de cana, bastante gerado mais no centro do país, mas que também é um problema que tem que ter a sua solução. Falando em utopia, sempre que nós tivemos, por alguma necessidade, essas questões de pioneirismo, e o Brasil já foi pioneiro, Beto Meixe falou até na entrevista numa rádio ontem ao meio-dia, exatamente sobre esse assunto, o pioneirismo frente aos problemas, somado a alguns elementos de vanguarda e a ousadia, para buscar essas fontes alternativas, tornaram o Brasil já um pioneiro na geração de energias alternativas há 40 anos. Uma energia menos poluente no consumo, com custos relativamente equivalentes, ainda muito subsidiado no início, hoje já bem menos, e principalmente renovável, uma alternativa ao petróleo, que nos anos 70, há 40 anos, cerca de 40 anos atrás, tinha uma crise violenta, a primeira grande crise mundial, e que forçou, que os preços elevados forçaram a busca por algum elemento. E o programa Proálcool, ainda do governo militar, trouxe muito benefício de tecnologia, de desenvolvimento e principalmente essa alternativa. Outras questões que antigamente eram consideradas utópicas, mas hoje a gente já tem um dos 60 e tantos parques eólicos do Rio Grande do Sul, está aí. É o Parque Eólico de Osório, pioneiro também, o primeiro que aconteceu no estado, e que está gerando energia firme, com bastante capacidade e com bastante responsabilidade ambiental também relacionada. A questão do shale gas, esse bastante polêmico, muito questionado ainda, quanto à relação custo-benefício, quanto que vale fazer essa extração desse gás para gerar energia, mas, enfim, de forma alternativa, é uma possibilidade que se abre. Não renovável, com grandes impactos ambientais, mas se a gente está falando de alternativa, pode acontecer.
Opinião particular minha, que é longe de ser a melhor das alternativas, mas já tem escalas industriais, escalas comerciais sendo utilizadas em outros locais do mundo. Energia termosolar, a gente fala muito na fotovoltaica, mas o sol pode ser utilizado para fazer o aquecimento, e esse aquecimento gerar energia elétrica também. Também já instalado fora do país, algumas questões que não são tão utópicas assim. A maré motriz, isso aqui pela variação das ondas, na verdade, é possível gerar energia a partir do movimento dessa estrutura, uma estrutura bastante grande, ela não tem uma noção de escala pela imagem, mas é uma estrutura bastante grande que, pela oscilação daquele eixo central, daquele ponto, bem nesse ponto aqui, faz girar os eixos e fazer a geração de energia elétrica também. Ainda pequenas soluções que podem ser adotadas, né, como essa aí, imagem de internet, nunca vi funcionando propriamente, mas é uma pequena tomada adesiva ou presa com ventosa, com um painelzinho solar bem pequenininho aqui, fotovoltaico, que prende num vidro de janela que está recebendo a insolação e pode se utilizar pelo menos para pequenas cargas, pequenas demandas de energia, é possível utilizar. Então, quando a gente está falando de utopia, talvez a utopia esteja muito presa ainda na questão dos custos, porque tecnologias, novidades, inovações, a gente tem condição, muita condição, de botar para frente, de botar no mercado. Porém, quando a gente está falando de energias alternativas, aí entra, acho que o papel, de novo, do órgão ambiental que eu coloquei no início, quais são os aspectos ambientais relacionados. Qualquer energia alternativa é válida, qualquer energia alternativa é viável, é possível de implantar. O próprio secretário de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul acaba de colocar da consciência que ele, como secretário de incentivador do desenvolvimento, da implantação de novas fontes, ele sabe das limitações ambientais e sabe que as avaliações têm que ser sérias. Todo aquele potencial mostrado, grande parte dele tem potencial ambiental também de implantação, mas não é 100% possível de implantação de todos aqueles pontos. Então, a partir de todos os estudos, como o Atlas solarimétrico que está sendo implantado, o Atlas eólico que já foi feito, já foi atualizado, que geraram estudos ambientais em cima deles, mostram que nós temos limitações, mas que essas limitações podem ser contornáveis ou podem ser compatibilizadas com um consumo consciente, um consumo razoável, uma geração que agrida o mínimo possível ou o menos possível a natureza e que nos poupe também esses recursos naturais que vão ser necessários para as atuais, para as futuras e muito futuras gerações, talvez para os netos e bisnetos das filhas do professor Odilon também. Que aspectos que a gente tem que fazer avaliação, então? Emissões, efluentes e resíduos dessas usinas. Gerar energia causa um resíduo, né? Tem um subproduto, tem um resíduo que pode ser gerado a partir dali. Isso aí tem que estar sendo pensado. Não adianta eu ficar queimando carvão, por exemplo, sem me preocupar com a cinza e com a emissão atmosférica. Isso vale para outras fontes térmicas que vão ser utilizadas. A própria casca de arroz, ela gera um resíduo sólido que tem que ser dado alguma utilização. E também qualquer coisa que está sendo queimada está causando alguma emissão atmosférica que tem que ser avaliada. Fora a questão de efluentes, principalmente de águas de aquecimento, que pela temperatura ou ainda outras formas podem ter alguma contaminação. Acessos aos locais de geração, acesso para levar insumos, a própria presença de insumos, o escoamento do produto. A gente fala em geração e também a situação. Se eu não tiver como escoar essa energia, de que me adianta gerar? De que adianta ter uma energia alternativa, às vezes com uma localização muito peculiar, e eu não consigo retirar aquela energia de lá? Posso estar gerando um combustível e não conseguir fazer com que esse combustível saia. Ou, às vezes, que a própria questão do transporte dessa energia é mais impactante do que a própria geração. Quando a gente fala, de novo, no pró-álcool, todo o transporte do álcool, desde do início da produção, desde da colheita da cana-de-açúcar, é feito por estrada. É feito por caminhões que estão queimando óleo diesel. Podiam estar queimando o próprio etanol, mas estão queimando óleo diesel para fazer o transporte em muito grandes volumes. Da saída do engenho também, quando esse etanol é transportado para os pontos de consumo, ele está saindo de novo através da queima de combustível fóssil, do óleo diesel, tanto de caminhão quanto de trem, para chegar até as bases de distribuição e os pontos de consumo. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Questão de supressão de vegetação, compensação dessa supressão de vegetação, tanto nas instalações quanto nos acessos. Não tem como abrir mão, não tem como não olhar, é um dos elementos mais gritantes quando a gente vê na natureza a questão de retirada de vegetação nativa para fazer a implantação, para fazer a própria operação desses sistemas.
Vazões de consumo e vazões remanescentes. Praticamente toda forma de energia, de geração de energia, consome água de alguma forma. A hidrelétrica, que é tida como uma energia limpa, uma energia não poluente, ela causa grandes estragos, grandes impactos ambientais aos rios, ela fragmenta esses rios, transtornos à fauna. A mudança de regime hídrico faz com que os peixes migratórios tenham dificuldades em se locomover e em garantir as suas espécies. E a própria questão de vazões remanescentes, quando essa vazão ela é desviada para fazer a geração, a gente tem longos trechos, muitas vezes, com uma vazão bastante reduzida e que, em algumas situações, ela pode bloquear, pode inibir outros usos que já eram feitos. Além das vazões de consumo, por exemplo, a termoelétrica, que precisa de água de resfriamento das turbinas. E essa água de resfriamento ela vem das mesmas fontes da hidrelétrica ou das fontes de abastecimento público ou de irrigação de agricultura em geral. A fauna relacionada, que pode ser afetada, os peixes dos rios, como eu falei, mas também a fauna aérea, que, pela questão dos aerogeradores, dos parques eólicos, ela pode sofrer com a sua presença. Tem áreas de exclusão, mesmo tendo ventos maravilhosos, uma incidência de ventos muito boa, em constância. Tem áreas que são restritas pela presença da fauna, por serem rotas migratórias. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente está pensando em energia alternativa e seus impactos, tanto de implantação quanto de operação. Ainda a questão de outros recursos naturais envolvidos. Quando a gente está falando de minério, o próprio combustível fóssil, são recursos naturais. O que está acontecendo com ele? O ar que nós respiramos, daquelas emissões, são recursos naturais. Nós estamos esgotando aquela capacidade daquele ar, aquele uso que nós precisamos do ar para respirar, nós estamos esgotando, muitas vezes, com as emissões que estão sendo lançadas na atmosfera. Também a complexidade da instalação. Às vezes, a instalação é tão robusta, é tão difícil a implantação, como a questão do shale gas, do gás de xisto, que a complexidade da instalação para operação vai sofrer uma avaliação tão grande, tão importante, que pode inviabilizar ou dificultar muito a implantação daquele empreendimento. Então, alguns exemplos aqui, só para ilustrar um pouco melhor, a situação de acesso. Isso é o acesso a uma pequena central hidrelétrica no Rio Grande do Sul. Vocês podem ver que a estrutura é de uma rodovia, com detonação de rocha para poder fazer uma estradinha de acesso para que os insumos cheguem à obra, só apenas para a implantação. Às vezes nós não nos damos conta de que aquela barragem com um lago de reservatório bastante pequeno em termos de superfície, tudo que tem por trás dela, toda a dificuldade que é chegar até aquele ponto para poder fazer a obra, para ter a instalação. Aqui o impacto na própria instalação, todo canteiro de obras implantado, vegetação já removida para poder fazer o alagamento. Aqui já está demarcado qual é o nível que o reservatório vai chegar nessa pequena central hidrelétrica para poder fazer a geração de energia. Energia limpa, renovável, mas com alguns problemas na implantação, que tem que ser, são cuidados, na verdade, que tem que ser tomados na implantação. Aqui é um detalhe maior da supressão da vegetação. Usinas térmicas. Essa aqui, por exemplo, na Europa, a resíduo sólido urbano. É uma solução razoável, uma solução interessante, mas que também demanda muito cuidado, porque ela está queimando o que está chegando. E essa queima, se ela não for muito bem controlada, nas temperaturas adequadas, ela pode causar ainda mais problemas relacionados às emissões atmosféricas, principalmente pelo que a gente conhece da composição do nosso resíduo urbano, que, na verdade, a gente não conhece a composição. Tudo que a gente pode imaginar, tudo que nós temos em casa de tóxico, tudo que tem que ser separado, que tem destinos especiais, que é produto perigoso, mas que nós usamos em pequenas quantidades nas nossas residências, pode vir parar aqui, ser queimado e ser disponibilizado para a atmosfera, por exemplo. Gás natural, uma instalação no Rio Grande do Sul também, de geração, com seus problemas, a questão do fornecimento, é uma usina que tem muito pouca utilização por causa da questão do fornecimento, mas muito mais por questões contratuais. Carvão mineral, que a gente pode ver a questão dos vapores formados pelo resfriamento das turbinas. E, enfim, essa mensagem de que, mesmo tendo energias alternativas, elas não são isentas de impacto ambiental. E esse impacto ele tem que ser muito bem avaliado para que a gente possa fazer a compatibilização entre os recursos naturais, entre as intenções de gerar essas energias e de ter resolver diversos problemas que eu citei no início, de forma que a gente consiga ter uma preservação desse ambiente para que ele nos sirva cada vez mais e por muito mais tempo. Obrigado.
Muito bom, Rafael. Obrigado pela exposição. Acho que deixaste bem lembrado que, quando a gente comenta e detalha a discussão sobre energias renováveis ou alternativas, depende de como é que a gente queira entender, não podemos pensar que a gente vai implementar ou instalar ela de qualquer forma. Então, por isso, realmente, eu fico muito feliz pelas suas colocações, até tentando, de forma um pouco mais sintetizada, pode ser que seja um pensamento meu ou talvez um entendimento meu, mas eu vi três palestras agora apresentadas pela academia, pelo poder público, pelo órgão fiscalizador, e eu senti uma convergência. Eu senti que não há um embate direto entre um setor e outro. Eu vi que há uma sintonia entre essas três instituições, e percebo claramente que a palavra, talvez, utopia, né, já lentamente começa a desaparecer do nosso seminário, né? A palavra realidade, ou muito melhor ainda, como o Odilon comentou, uma necessidade, ela está começando a se mostrar clara, né? E a parte mais importante, também comentada já pelo colega Odilon, nós focamos e mostramos muito opções, algumas características específicas de geração de energia pelo viés renovável, mas em nenhum momento, né, eu até comentei de forma um pouco mais no formato brincadeira, disse, vamos ter que criar um pouco de polêmica, né, porque nos painéis, no dia de ontem, na parte da manhã, nós tivemos uma discussão até acalorada, muito boa, né, e até comentei com o Odilon, nós temos que criar uma polêmica nesse painel. E ele disse, não, então eu vou te afrontar, que tu fica aí discutindo energias renováveis, né? O secretário dá todo o suporte, a FEPAM já diz que beleza, vai, né? E cadê a eficiência energética, né? E cadê a eficiência energética, que é importantíssimo, né? Concordo, né? Me curva a Vossa Senhoria, digo que não podemos em nenhum momento esquecer a eficiência energética. Mas, pessoal, para também a gente não se estender demais, o que foi me passado é que a gente tentasse fazer um debate um pouco mais compacto, talvez com 2, 3 questionamentos para a mesa, e aí a gente tenta responder da melhor forma possível. Eu acredito que as pessoas possam se manifestar, né? Depois da terceira intervenção, a gente já tenta organizar a resposta para as perguntas. Temos um questionamento ali, por favor. Obrigado. Temos um segundo ali. Posso fazer? Por favor. Boa tarde. Parabéns pelo painel apresentado agora à tarde. Realmente bem completo, assim. Eu gostaria de saber como é que a aprovação da PLP 165 pode favorecer as fontes híbridas de energia. As fontes híbridas foram apresentadas pelo Rafael agora. Um exemplo foi as câmeras ali, né, utilizando eólica e solar. Então, como é que a aprovação desse PLP 165 pode favorecer a utilização de fontes híbridas de energia? Obrigado. Por favor, mais uma. Meu nome é Simone. Aonde? Oi. Meu nome é Simone. Ok. Faço parte da AGAPAN, da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu gostaria de saber, já que está se falando em utopias, eu gostaria de saber que políticas públicas estão sendo pensadas em nível de Brasil ou do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido da autossuficiência e da descentralização energética. Que estímulos, por exemplo, na Alemanha, na década dos anos 2000, cada cidadão recebia 500 euros para instalar uma placa de energia solar no seu telhado. E isso teve benefícios enormes para o país, né, no sentido de que hoje tu tem cidades na Alemanha que não só produzem energia para a própria cidade, como também exportam essa energia para cidades vizinhas. Em Göteborg, na Suécia, se produz energia a partir de esgoto humano, né? Não só em Göteborg, outras cidades da Suécia. Então, assim, tudo isso significa a autossuficiência da própria cidade, da própria comunidade. E acho que esse debate poderia, não só o de eficiência energética, mas esse debate da autossuficiência energética, que eu acho que
talvez tenhamos nos voltado muito para grandes projetos, mas tenhamos esquecido o aspecto de autossuficiência energética mesmo. Então, gostaria de saber como estão sendo pensadas as políticas públicas de eficiência energética e de autossuficiência energética. E também, assim, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte hoje está sendo considerada uma cidade solar no Brasil, né? Tem, não só pela questão do custo energético, que ficou muito alto na cidade, como também uma série de elementos que foram trazidos para a população do benefício desse sistema. No Rio Grande do Sul, o que está sendo pensado para estimular as populações a colocarem, né, nos seus telhados placas de energia solar? Está sendo pensado alguma coisa nesse sentido? Muito bom, Simone. Mais um questionamento, a gente já para ali. Obrigado. O meu nome é Geraldo Mário Rode, eu sou pesquisador da Cientec, e eu queria deixar uma ideia para um debate da mesa, que é condizente com a palavra utopia, em relação às energias que já foi demonstrado pela mesa, a solar, eólica. Nós somos um potencial imenso, um dos melhores do Brasil. Por um outro lado, eu sou geólogo, e eu tenho que dizer que o Rio Grande do Sul, da parte da 10ª jazida de xisto do mundo, tem uma grande parcela. Isso talvez a mesa não tenha abordado, só, por incrível que pareça, o representante da FEPAM falou nisso. Então, eu queria colocar uma ideia de se criar uma utopia para o Rio Grande do Sul, que, em vez de ser uma utopia política, pudesse ser uma utopia energética, fazer o Rio Grande do Sul ser um grande polo, um grande estado exportador de energia. E, para o secretário Heidecker, eu tenho uma provocação que eu acho que tem que ser colocada. Se nós formos pegar toda a jazida de petróleo do Brasil, a jazida de carvão em toneladas equivalente em energia de petróleo é 3,5 vezes maior do que a jazida de petróleo que o Brasil tem. Então, dentro dessa visão de uma utopia de energia para o Rio Grande do Sul, eu deixo para o secretário Heidecker, eu sou funcionário da Cientec, a ideia de se criar algo que poderia ser uma Carbobras, envolvendo a CRM, CGTE, uma parte da Cientec, de organismos de pesquisa e assim por diante. Muito obrigado. Muito bom, Geraldo. Acho que a gente, com esses três questionamentos, a gente aproveita para tentar responder da melhor forma possível. Eu acredito que começamos, Rafael, acho que o primeiro questionamento, se eu não me engano, foi colocado para você. Sim, eu só fiquei em dúvida. É 165 ou 65 o projeto de lei? 165? Poderia explanar rapidamente do que ele se trata, por favor? Só alcançar o microfone para ele, para que a plateia toda também tenha noção. Não sei se todos têm conhecimento do projeto. Apoiando, me chamou a atenção que ela representa a Associação de Municípios Alagados por Usinas Hidrelétricas, né? Então, é uma lei que está correndo às pressas na Câmara dos Deputados hoje, se não me engano, e pretende reduzir o ICMS sobre essa fonte de energia, unicamente, basicamente. Eu acho que o questionamento do Rafael era para ver se o sistema híbrido, por exemplo, eólico, fotovoltaico, biomassa, biogás, se são contemplados nesse... Isso. Né? E o Ministério de Minas também está envolvido com esse projeto. Então, essa questão é geração de imposto, em termos de um ponto de vista ambiental, a gente pode afirmar com tranquilidade de que, embora vá ter aumento da demanda, pode acontecer aumento da demanda por busca por licenciamento, a avaliação técnica ela é independente das questões econômicas. Claro que a viabilidade econômica é um fator de decisão daquele investidor de fazer a implantação do seu empreendimento, de buscar a implantação do empreendimento. Mas, sob o ponto de vista ambiental, isso não é levado em consideração. A economia, as questões financeiras são deixadas de lado na avaliação. Então, tendo recursos de imposto, tendo isenções de imposto, isso não é considerado por nós de forma alguma.
A gente vai continuar avaliando a questão do impacto que uma determinada usina vai causar, tanto ao meio ambiente físico como biótico, e também não podemos deixar de abrir mão nunca do meio ambiente social. Afinal de contas, nós temos um meio ambiente onde o homem está inserido. O ser humano faz parte dele e tem que sofrer também as suas compensações, as suas adequações. Ok. Só passa o microfone e vamos tentar. Sim. Eu acho que Rafael ficou tranquilo, né? Mas está registrado. Perfeito. Simone fez um questionamento. Eu acho que eu vou passar a palavra para o Odilon e para o secretário. Talvez eles consigam completar isso. No caso, Simone, a questão de política de eficiência energética, ela surge muito nos momentos de apagão, né? Então, lá em 2001 e agora há pouco, em 2014, quando nós estávamos na iminência de faltar energia, aí o governo federal ele volta as suas ações para planos de eficiência energética, né, via Eletrobras. Nós temos um projeto permanente junto com as concessionárias de energia, que é o Plano de Eficiência Energética e também os PIDs, mas muitas vezes eles não são aplicados de uma maneira correta, né, porque eles basicamente se restringem a doar geladeira e doar lâmpadas fluorescentes compactas. E muitas vezes essas geladeiras, essas lâmpadas fluorescentes compactas, elas não permanecem no público, né, que devia utilizar esse tipo de equipamento. Muitas vezes eles simplesmente, passado um determinado tempo, eles são revendidos. Então, termina não cumprindo a função, a concessionária simplesmente acha aquilo um ônus e termina aplicando dessa maneira. Eu acho que deveria ter digamos, um esforço grande de todos a ANEEL, a EPE, enfim, as instituições de ensino, de maneira a fazer realmente uma política de eficiência duradoura, que ela fosse forte, como acontece em outros países do mundo. Na questão da geração descentralizada, eu acho que não tem volta, né? Porque todo mundo fala hoje em smart grid, rede inteligente, né? Então, naturalmente, tem uma certa resistência por parte das concessionárias de energia elétrica, porque elas muitas vezes elas se acomodaram a gerar, transmitir e distribuir. E, naturalmente, quando tem outros players que começam a gerar energia elétrica, eles já se sentem incomodados com o consumidor livre, que pode comprar, né, de outro fornecedor, enfim. Então, isso tem que se mudar, essa política energética, de maneira a incentivar, sim, que cada pessoa produza parte da sua energia. Isso vai diminuir bastante a pressão do sistema que é centralizado, que é um sistema hoje que, digamos, está caindo em demodé, digamos assim, também pela questão dos impactos ambientais, né? Então, anteriormente, nós tínhamos reservatórios que duravam 7 meses. Hoje, nós temos reservatórios que duram 15 dias, reservatórios de água. Então, realmente, se nós não diversificarmos a matriz, isso vai ser bastante complicado. E vejam bem, quando falo em diversificar a matriz, também se fala em urânio, em energia nuclear. Houve aquele desastre em Fukushima, e isso arrefeceu realmente a vontade dos políticos, mas existem, aqui no Brasil, para que vocês entendam, 8 projetos engavetados, prontos para ser colocados em prática, pela eletronuclear. Então, nós vamos precisar de tudo que é tipo de energia, né? Seja a gente gostando ou não, como a nuclear, realmente ela é bastante polêmica, mas eu acho que essa questão da geração descentralizada e políticas onde a gente reduza, digamos assim, o desperdício, que hoje a Alemanha está se voltando muito para a parte de eficiência energética, tá? Eles já exploraram bem a questão eólica, fotovoltaica, então já não tem muito espaço para instalar, então hoje eles se voltam para essa questão do uso racional da energia, né? Tanto em nível residencial como em nível industrial e de comércio e serviço.
Eu acho que sobre o PLP 165, eu posso dizer que eu não conheço o projeto, então, infelizmente, eu não vou poder contribuir com o debate em relação a isso. Eu acho que eu só concordo que nenhum projeto, tanto no Congresso, quanto na Assembleia, quanto em qualquer Câmara de Vereador, ele tem que ser aprovado a toque de caixa, ele tem que ser discutido e os parlamentos são compostos para que a gente possa debater e para que a gente tenha a representatividade da sociedade à frente deles. Sobre a pergunta da Simone, quando a gente trata de autossuficiência em energia, eu acho que essa é uma pergunta frequente, Simone, não só aqui, mas em vários lugares que a gente vai. As pessoas tratam, mas o Rio Grande do Sul tem que ser autossuficiente em energia. Como o nosso sistema é interligado, e quem opera ele é a ONS, a Operadora Nacional do Sistema, e na sua condição de operação ela diz o seguinte: se produz tanto aqui, se manda para tal estado, se manda para tal região, e faz esta condição de operação em virtude daquele apagão que se teve há muitos anos atrás. Como não era interligado, dava um problema em um canto do Brasil, a outra parte do Brasil ficava sem energia. Hoje não se tem mais isso. Hoje se tem como operar e fazer com que a energia produzida no Nordeste seja consumida no Rio Grande do Sul e vice-versa. O estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado que, em breve, não só será autossuficiente, e aí, se nós estivermos falando sobre a demanda consumida relacionada ao que se produz, nós seremos não só autossuficientes, mas exportaremos energia e estamos nos preparando para isso. E aí, quando nós tratamos dos 80% de energias renováveis que nós falamos aqui, e aí eu acho que o professor colocou um ponto positivo, e 20% de energias que não são renováveis, energias firmes, a perspectiva brasileira, e aí a EPE é quem delimita isso e pesquisa isso, que é a empresa de pesquisa energética, que é de fato quem define qual leilão de energia vai ser feito e que matriz energética vai ser utilizada em cada leilão de energia. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, mas nós temos que estimular parques eólicos, nós temos que estimular a biomassa, nós temos que estimular xisto, carvão. Quem define isso é a empresa de pesquisa energética, junto com a ANS, com o Ministério de Minas e Energia, que faz um planejamento de longo prazo para o Brasil. E esse longo prazo passa pelas características regionais. E aí eu defendo que os leilões não sejam disputados para o Brasil inteiro o mesmo leilão, porque as características são diferentes. O Rio Grande do Sul ele tem que ter um leilão específico para o Rio Grande do Sul e para as características do Rio Grande do Sul, não disputando especificamente com o Nordeste. Então nós, como Estado, seremos sim autossuficientes em breve. E aí nós entramos na questão do micro e mini gerador. E eu acho que tu te refere também a isso, que é o painel solar colocado em cima da sua residência, ou do comércio, ou mesmo da indústria. A condição do micro e mini gerador vai nos dar uma característica diferente futuramente para o sistema, por nós sabermos o quanto de energia vai ser irrigada no sistema no futuro. E aí isso vai ser diretamente proporcional ao consumo que nós teremos no longo prazo. E aí nós estamos estimulando, e eu acho que o grande estímulo do Estado do Rio Grande do Sul foi a adesão desse convênio, que faz com que a gente diminua, ou melhor, que a gente isente a tributação de ICMS em cima de quem gera energia. Para ter vamos fazer um simples raciocínio. Supostamente, antigamente, se nós tivéssemos uma residência que consumisse 300 kW de energia e gerasse 250 kW de painel solar, ele era tributado em cima dos 300 do total. Hoje, com o convênio, hoje já acontece no estado do Rio Grande do Sul, ele vai ser tributado apenas em cima dos 50, que são os 300 que ele consome, menos os 250 que ele produz. Então, nós vamos ter uma diminuição do custo de energia em relação a quem está sendo tributado, quem está produzindo, e a relação ainda, como diz o professor aqui, que é muito importante, que se tu produz na tua casa em Porto Alegre, tu porventura tem uma casa na praia, tu tem a mesma concessionária no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, tu pode utilizar a compensação de energia no outro endereço. E o próximo passo, essa já foi uma provocação que eu fiz da última vez que eu estive na ANEEL, que a gente possa não ter na mesma concessionária, mas em outra concessionária, que o cliente da CE possa ter a compensação no painel solar, se estiver na área da RGE ou da Sul. Nós temos que ter essa condição interligada. Isso aí é lógico, mas não acontece hoje no Brasil. Também sobre, acho que o Geraldo ali levanta algumas questões aí sobre utopia. Primeiro eu quero falar de eu acho que a energia renovável não é utopia. Ela é uma realidade no Brasil há muitos anos, porque nós estamos à frente dos países que estão debatendo a redução do CO2. Nós temos 80% da nossa matriz energética renovável, ou seja, nós nos enquadramos nesse debate. O Brasil fez
é um país que fez muitas coisas erradas no passar dos anos, mas ele sempre teve uma matriz energética hídrica em cima das energias renováveis, e agora o Brasil estimula, tanto a ONS, a EPE, estimula a utilização de parques eólicos, a energia eólica, a energia fotovoltaica, a biomassa, ou seja, nós ainda continuamos estimulando a energia renovável, mas não podemos esquecer que, por mais que nós venhamos querer energias renováveis, quando nós não temos condição climática de chuva favorável e os nossos reservatórios diminuem, e o professor disse uma coisa, nós temos reservatórios menores, porque hoje as usinas, as hidrelétricas, elas são a fio da água, elas não são mais por reservatório. Quando nós temos um índice de vento que é baixo, e temos uma produtividade menor nos nossos parques eólicos, nós precisamos de energia firme. E aí é onde que eu acho que o Geraldo entrou numa linha, e o Rio Grande do Sul tem 90% das reservas de carvão. Agora, qual é o nosso compromisso no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil? Em que se utilize energias e termoelétricas que forem instaladas, que nós venhamos utilizar as tecnologias de ponta, com baixo impacto ambiental, ou seja, o menor possível, para que a gente consiga nos adequar a uma realidade nova tecnológica e nova ao respeito ao meio ambiente. E isso nós estamos debatendo à frente da Secretaria de Minas e Energia. Inclusive, tivemos uma tecnologia que é ultra super crítica, que é a mais moderna no mundo, visitando no Japão, que se enquadra com carvão gaúcho. Isso é uma grande novidade para que a gente não tenha, como nós temos termoelétricas há 50 anos operando, que tem um impacto ambiental alto e que nós temos que renovar a nossa matriz energética. Então, essa é uma relação que tem que ser debatida, e claro que nós temos que estimular esses polos, buscando tecnologias de ponta para que a gente tenha uma matriz firme no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Fantástico, secretário. Pessoal, eu recebi uma chamada aqui, que infelizmente na questão tempo nós extrapolamos um pouco, né? Nós já estamos aí com acho que 15 minutos além do tempo que deveríamos estar utilizando. Eu sei que ainda teríamos muita coisa para discutir, teriam muitos questionamentos que viriam de forma até bastante interessantes para contribuir com o painel, mas, infelizmente, a gente tem que respeitar o horário. Pessoal, de forma bem tranquila, eu agradeço os palestrantes pela sua disposição, né? Agradeço também a plateia pela sua contribuição. E já estão me falando que teremos um intervalo de apenas 5 minutos. Então, nesse momento, eu considero concluído o nosso painel sobre energias renováveis, utopia ou realidade. Obrigado.